Olá, seja bem-vinda aqui ao segundo dia da meditação deste livro de Rick Warren. Será que eu falei certo agora? Uma vida com propósitos. E na hora que eu penso neste título de uma vida com propósitos, é que não é um propósito só, né? E outra coisa que eu queria só salientar aqui, que eu tô aqui no meu quarto e eu escrevo no meu guarda-roupa, né? Ele é minha lousa. E outro dia, tipo, eu pirei muito quando eu ouvi uma frase que ela fala que a gente só vai... Você nunca saberá o que Deus... Você nunca saberá que Deus é tudo pra você, que é essa frase aqui, ó. Enquanto Ele não for tudo que você tiver. E aí eu falei, nossa, aquilo me tocou assim profundamente. E é o mesmo autor, e eu não sabia. Agora foi que eu liguei uma coisa à outra, porque eu tô aqui, né? Eu falei assim, gente, a mesma frase que eu coloquei pra me inspirar, né? É a mesma, porque eu quero que Deus seja tudo que eu tenho, assim. Mas eu acredito que isso só no fim da minha vida que eu não vou ter outra opção a não ser correr para os braços dele, me entregar de verdade. E este livro dele, né, Uma Vida com Propósitos, é pra gente poder reconhecer o tamanho do propósito, qual é o propósito, né? O que que eu vim, por que que eu vim, e é bem hoje o tema que a gente vai falar, que você não é um acidente. Este é o título do capítulo que a gente vai meditar hoje. Então, aquele versículo lá que é pra gente gravar na nossa mente e ficar o dia inteiro pensando sobre ele, é o seguinte: eu sou seu Criador. Você estava sobre os meus cuidados antes mesmo de nascer. Está em Isaías 44, versículo 2. E o Einstein fala uma coisa bem interessante também, né? E aí eu penso assim, Einstein foi um grande pensador, né? Um grande inventor. Ele falou assim, que a ciência parece que não combina com as coisas do Senhor, né? Deus não joga dados. Então, até na ciência há fé. Mesmo parecendo que o mundo está se esvaziando desta fé. Mas vamos lá. Eu não sou um acidente. Quantas vezes até eu mesmo ou já falei em voz alta, ou já pensei que para que eu nasci? Não foi eu que pedi para nascer. Eu falava com a minha mãe nas minhas discussões com ela, né? Eu falava quando eu era mais jovem. Não pedi para nascer, e eu também já ouvi isso diversas vezes pelo meu filho, né? E aí eu me lembrei, enquanto eu estava rezando aqui sobre esse texto, que eu quis ser mãe, mas outras 2 vezes. Com o Kerlon, eu queria ser mãe do Kerlon, mas não tão jovem, né? Ele veio bem rapidinho, o Kerlon. Assim que eu casei, ele foi feito no primeiro dia, assim, do casamento, no segundo, né? Eu casei no dia 6, ele foi feito no dia 7. E aí, ele não foi... ele foi planejado, mas ele não tinha sido programado. E depois dessa ocasião, eu quis ser mãe 2 outras vezes. E não fui. Quem determina, então, que horas nascer? Não foi eu. Não foram meus pais. Eles até podem falar que quiseram. Ou podem até falar que não quiseram. Independentemente. Nós não somos um acidente. Eu não sou um erro da natureza. E aí, para eu conseguir entender profundamente o que isso significa, eu vou recordar do que eu li ontem, no dia 1, que nós temos um manual de instrução, né? O manual do proprietário.
E neste manual do proprietário, ele fala perfeitamente, lá em, eu até separei aqui, Salmo 139, versículo 15 e 16, ele fala assim: E meus ossos não te eram escondidos, quando eu era formado em segredo, tecido na terra mais profunda. Teus olhos viam as minhas ações, e eram todas escritas no teu livro. Os meus dias já estavam calculados, mesmo antes que chegasse o primeiro. Então, é muito claro que o manual do nosso proprietário que ele deixou pra gente, fala que eu já fui pensada por Deus. E isso, na hora que eu tava aqui refletindo, eu pensei, caraca, eu fui pensada por Deus. Mas pra quê, né? Pra qual fim? E aí o próprio texto me responde assim: a essência de Deus é amor. Não existe qualquer outra forma de amor fora de Deus. Deus é o próprio amor. Por isso eu acho assim, até a pior das criaturas, se tiver um pouquinho de amor, e não tem como não ter, ele tem um pouquinho de Deus, porque Deus é amor. E aí a gente vê que lá na cruz, por que aquele homem que cometeu tantos erros, ele foi perdoado por Deus, sabe? Porque ele, por um momento, amou a ponto de reconhecer a santidade do Cristo que estava do lado dele, né? E aí não dá para ficar, gente, quantas vezes eu mesmo julgo as pessoas quando cometem coisas erradas, né? Atos errôneos. Deus também planejou aquela pessoa. Na hora que eu estava ouvindo e lendo, acompanhando com os olhos, ouvindo, né? Com os ouvidos, porque eu tô pondo, e eu vou deixar aqui a senhora, não sei se é senhora, que narrou o texto, que do jeito que eu tenho ouvido, é a Silvia Regis, corrigindo sobre ontem. E aí, tem uma hora que ela fala, Deus também planejou. E aqui na tradução da minha escrita tá, Deus também programou. E eu entendo essas palavras de formas diferentes, porque quando você planeja algo, então passa pelo seu pensamento, aquilo começa a existir na hora que você começa a planejar. E aí, programar é executar, né, aquilo que já estava planejado. Então, é um segundo passo. E nenhum dos dois estão errados, né? Não penso que está errado, mas eu vi dois sentidos e significados para uma mesma coisa, mas que se completam, assim. Então, ele me planejou, ele pensou em mim, antes de tudo. Independente do pai ou a mãe que eu tenho, né? Às vezes parece que foi um erro, sabe? Muitas vezes eu pensei que o meu filho foi um erro, porque não deveria ter acontecido naquele momento. Não foi um erro. Ele precisava nascer naquele momento para, por exemplo, hoje, ele está com a cabeça que ele está do meu lado hoje, para que se cumprisse o propósito na vida dele com a família que ele vai gerar, né? Quem sou eu para falar que tem um erro ali? Eu não sou um erro, ele também não é, e você também não é um erro de Deus, né? Nós fomos milimetricamente calculados em não consigo traduzir quanto tempo, um lapso da memória de Deus, assim, do pensamento de Deus, mas só de saber que eu fui pensada por Deus, isso é muito incrível. Ele decidiu como eu seria. Então, todas as minhas características, não eu ser gorda ou magra,
isso não conta, mas tipo, meus dedinhos gordinhos e minha sobrancelha falha, né? Às vezes um lado meu que é maior que o outro, algum sinal de nascimento, foi tudo planejado por Deus, sabe? E aí eu entender isso me faz pensar por que ele me planejou, né? O que veio na cabeça dele quando ele me fez. E aqui no texto ele traz algo muito incrível. Primeiro, tem uma hora que ele cita Efésios 1:4 que fala assim, que ele muito antes de estabelecer as fundações da terra, Deus já tinha em mente, já metia em mente, né? Eu sou o foco do amor de Deus. Ai, é muito incrível isso. E ser o foco do amor de Deus, tipo, ele é amor. Eu estudei a Trindade, eu acho que eu falei ontem, e Vitor de São Hugo fala assim, Deus, para tentar explicar a Trindade, que é algo difícil para a mente humana, né? Como assim um Deus, 3 pessoas? E aí ele fala assim, ó, Deus é quem ama, o Filho é o amado e o Espírito Santo é o amor, porque na hora que Deus ama o Filho, o Pai ama o Filho, entre eles é gerado o amor. Então o Espírito Santo ele procede do Pai e do Filho. É muito interessante no credo, né? A gente, na profissão de fé apostólica, a gente reza isso. No Niceno-Constantinopolitano, aquele credo mais longo da Vigília Pascal, a gente reza que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, e junto com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, porque ele também é Deus, mas a essência é uma só. E aí, eu já tinha entendido que Deus é amor, e é Ele que ama. Eu só não tinha entendido que eu sou a filha. Eu entendi isso agorinha. E eu sou a amada. Deus, ele me ama. Independente do que eu faça, Deus me ama. E eu me recordei da minha conversão. Em 2018, eu estava conversando com um rapaz e eu estava em estado de pecado grave, sabe? Porque ele tinha uma outra pessoa, eu nunca ouvi de perto. Hoje ele nem tá morando no Brasil, mas ele morava em outro estado, né? Eu conheci ele pela internet. E eu me envolvi com ele pela internet. E aí, quando eu penso que é o Espírito de Deus que nos convence, porque a palavra fala isso, né? Quando eu percebi que aquilo estava muito errado, que eu comecei a me sentir mal de estar me envolvendo com ele, mesmo fisicamente nunca ter estado com ele, mas e daí, não é? Deus sabe dos meus pensamentos. E aí eu falei com ele, não, eu não preciso disso, né? Deus me ama tanto que eu não preciso ficar mendigando amor. Eu lembro ter usado esta frase com ele, sem perceber, naquela hora eu me vi de outro lado, de outra forma. E não que eu não tenha errado, eu erro e peco todos os dias. Mas eu entendi naquele momento que existia alguém que me amava. Verdadeiramente. Que eu era amada, assim. Que Deus me amava. E um amor que eu não tinha sentido antes, assim. Eu não tinha percebido, né? Às vezes eu até poderia ter sentido, mas eu não conseguia dar nome. E isso me mudou de lado, sabe? Me fez eu não querer aquela situação. Eu desejava, sim, mas eu não queria. Sabe aquela... Quando você até comete alguns atos, mas contra a vontade do seu ser, é mais ou menos isso, assim. É fundamental conseguir entender que ele me fez para me amar, porque ele ama. A distinção dele
do pai para o filho, é porque o pai que ama, o filho é o amado. E aí ele me adota e me escolhe e me quer amar, e às vezes eu não percebo isso. E isso muda o jogo. Muda o jogo na hora de eu tratar as outras pessoas, muda o jogo na hora de eu tratar o meu filho, muda o jogo na hora de eu tratar as pessoas que estão na minha volta, muda o jogo na hora que eu ensino alguém a fazer alguma coisa. Saber que eu não sou um acidente, que eu fui planejada e amada, e sou amada, né? E foi muito forte isso aqui hoje pra mim, foi muito forte. Tem um poema muito lindo, vou deixar aqui na descrição deste vídeo o áudio da... como que ela chama? Silvia Regis. Até os 40 dias eu não vou mais esquecer. Que é a Silvia Regis que narrou o livro, que tá na internet aí, né, no YouTube. Vou deixar o link aqui pra vocês. E tem um poema muito bonito aqui de Russell Kelfer. Esse homem é tipo um teólogo que ele entendeu coisas bem profundas, assim. Ele deixa um poema bem lindo. Mas o que eu quero deixar aqui, antes de passar para aquelas reflexões do dia, é que para descobrir o propósito e o significado da gente estar aqui, a gente só consegue na palavra. Não tem como. Parafraseando, né? Romanos 12, 3. A única forma precisa de compreendermos a nós é pelo que Deus é e pelo que Deus fez por nós. E aí, gente, não tem como a gente dar sentido na nossa vida se a gente não pegar a palavra e comer ela todos os dias, né? Comer mesmo. Na missa, eu tenho que olhar pra cá porque eu tô me vendo aqui, olhando aqui. Na missa fala assim, é um trecho da escritura, né? Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz aquele que nele encontra o refúgio. Não tem uma parte assim na missa? É um trecho da escritura. Provai. A gente prova com a boca, né? E vê com os olhos. Então, prova e vê. Ler as escrituras é muito legal. E aí, com um livro assim, de alguém que já conseguiu entender outras coisas, além das que a gente já entendeu, né? A gente tira tão pouco para Deus que entender ele, a gente precisava ficar o dia inteiro assim com ele. Eu busco ficar o dia inteiro com ele. Mas a palavra, ela precisa ser comida por nós e alimentar a gente, né? Assim como a Eucaristia também. A ceia, né? Independente da religião cristã que você frequenta. Então, eu deixo aqui a sugestão de leitura deste... É um poeminha que ela traz aqui. E pra gente refletir, né? Pensando sobre o meu propósito. Segundo dia. Um tema pra gente refletir. Eu não sou um acidente. Então, eu não sou um acidente. Daí a gente já parte assim, se eu não sou um acidente, eu fui criado para alguma coisa. Eu vou chegar ao meu destino, porque eu não sou um acidente. O acidente, gente, que doido. O acidente, quando ele acontece, ele para o nosso movimento, né? Eu não sou um acidente. Deus, ele me fez por um propósito, ele conhece todos os dias da minha vida, do início ao fim. É um versículo para memorizar. Eu sou o seu criador, você estava sob os meus cuidados mesmo antes de nascer. Isaías 44, 2. Eu até tinha separado uma outra parte de Isaías aqui, que acabou que eu não o fiz, né? Mas é essa parte, que Deus me conhece desde antes de nascer. É esse versículo aqui. E uma pergunta para meditar durante o dia de hoje tendo a consciência de que Deus me criou de forma exclusiva, particular, ele pensou exatamente em mim,
Que áreas da minha personalidade, formação e aparência física tenho dificuldade em aceitar? Que aí no seu corpo, no meu corpo, eu acho que é um defeito de fábrica. Eu não acho que eu tenho nenhum defeito, gente. Eu sou meia torta de um lado, tem 1 centímetro a mais, minha perna, né, um pouco mais curta. Eu não acho que eu tenho defeito, assim, eu já entendi isso. E a minha forma física, eu estou muito acima do meu peso, não é um defeito de Deus, isso é uma consequência de um ato meu, né? E é isto, assim. Eu espero que vocês meditem esse trechinho e comentem aqui comigo o que tocou no coração de vocês. Eu vou deixar os links aqui embaixo, então vocês podem vir na descrição do vídeo e olhar o que eu deixei lá pra vocês. Essas perguntinhas mesmo, né? Tá tudo aqui embaixo. Eu espero que vocês tenham um bom dia aí de reflexão e voltem aqui pro nosso terceiro dia amanhã, se Deus quiser. Tchau, um beijo. Fiquem com Deus.